as mulheres estão bravas com você. Você não gosta das mulheres. Que isso, eu gosto tanto que eu tenho 3. Minha mulher, minha filha e minha neta. Mas não é que eu queira voltar a esse tema, cutucar. Mas que são seres diferentes dos homens, são. Né? Completamente diferentes. Graças a Deus. Completamente diferentes e bem melhores em tudo. Mas nem a dúvida. A capacidade, a sensibilidade, a percepção, até mesmo na estrutura física. Que maravilha. Estrutura física feminina. Ora, compare a anatomia masculina e a feminina. Precisa bem mais feio, meu. Claro. Bem mais feio. Eu já disse aqui, eu creio que já disse aqui, que entre outras coisas, só a mulher para perceber nuances de cor, por exemplo. De cor? Por exemplo, vamos lá. Bom, por exemplo, só uma mulher para saber a diferença, por exemplo, entre castor, bege, areia. Porque para nós creme, para nós é um meio marrom aí, um meio amarelado. Aí você chega dizendo, olha, eu trouxe aqui o que você pediu. Não, mas não pedi isso, eu pedi castor. Isso aqui é creme. Ela vê a diferença mesmo? Vê, e há uma razão científica para isso. Nós temos aqui, no nosso globo ocular, entre a frente dos olhos e o fundo, alguma coisa ao redor de 120 milhões de células em forma de bastão. E alguma coisa ao redor de 7 milhões de células em forma de cone. As células em forma de bastão são responsáveis pela visão em branco e preto. Aquelas em forma de cone pela visão colorida. Sim. Ocorre que estas benditas células em forma de cone estão diretamente ligadas ao cromossomo X. Pronto. Que é o da mulher. Pronto, o homem é XX, XY, a mulher é XX. Então, de início, de partida, ela tem o dobro da capacidade de percepção de cores que nós temos. Ou seja, não é conversa mole, né? Não é. Porque eu acho assim, mas que frescura e tal, não é. Não, absolutamente não é. Uma outra coisa também prática e com fundamentação científica. Quando um homem sofre uma comoção, uma pancada, um aneurisma, por exemplo, ele perde a capacidade de falar. Fica tartamudeando, não consegue falar. Certo. A mulher pode receber pancada, pode sofrer aneurisma, ela continua falando. E aí, por que isso? Por que isso? Pois é uma indagação séria. A doutora Doreen Kimura, da Universidade de Ontário, no Canadá, demonstrou que a mulher só sofre afecção na fala quando sofre alguma comoção, alguma pancada no lobo frontal. Fora disso, aconteça o que acontecer, ela continua falando. Então, às vezes, em palestras, eu digo, cavalheiros, não estou insinuando nada longe disso, mas só no lobo frontal. Qualquer outra região, ela continua falando. Me explique, por favor, uma coisa. Duas coisas. Primeiro, por que mulher gosta tanto de sapato? Que beleza. Se fosse só de sapato, estaria ótimo. Mas sapato é Pelé, né? Sapato é um negócio assim, impressionante. A minha mulher, por exemplo, ela tem uns, não vou dizer 2.000 pares, mas 1999, por aí. Eu tenho 2, um marrom e um preto, e ainda ela fica pondo defeito. Pô, tal, não sei o quê. Talvez haja alguma relação até com a diferença no pisar e o que isto traz como consequência prática. Nós pisamos de maneira plana, ou seja, de maneira reta. O nosso sapato não tem uma diferença entre ponta e calcanhar. A mulher, como usa salto, pisa preferencialmente ou inicialmente com a ponta do pé. Isto tem uma consequência direta no consumo. Ela consome mais a partir disso. Por quê? Isso já é. Não faz a pergunta difícil. Aí já é querer saber muito. Querer entender a mulher já é muito difícil. Então a segunda.
Por que, que a mulher, quando diz não, ela quer dizer sim, e quando ela diz sim, ela quer dizer não? Porque a mulher, desde a sua infância, desde pequenina, ela tem o hábito de procurar levar as coisas para um acordo, não para um enfrentamento. É da natureza feminina. Poxa. Não. O equilíbrio de um casamento, por exemplo, é da mulher. É ela que, com jeito, sabe segurar ou não o casamento. Aliás, Salomão diz lá em Provérbios: a mulher sábia edifica, constrói, mantém o seu lar. É com aquele cuidadozinho. O Karsug de vocês estão falando aí. Aliás, que privilégio ouvir e ver o Karsug. E a Cláudia, uma criatura que passei a admirar. Eles estavam falando sobre carro. Recentemente dizia-se que, falando sobre o atual salão do automóvel, que a mulher tem cada vez mais influência na compra do carro. E de que maneira ela faz isso? Estão lá os amigos reunidos, batendo um papo, e o maridão diz: eu vou comprar um carro Volkswagen, modelo tal, cor tal. Os amigos saem, e ela diz: parabéns, você vai comprar um carro Volkswagen, é uma excelente marca, essa cor que você disse, verde, é uma cor bonita, diferente. Mas você já notou que hoje a marca X, Toyota, por exemplo, está com o Corolla, que tem uma série de vantagens, de avanço, da pouca oficina, e a cor prata é uma cor clássica. O verde é uma cor assim ingrata, prata não, é uma cor clássica. Alguns dias depois, os amigos reunidos, ele chega e diz: comprei um carro Toyota Corolla prata. Mas você não ia comprar Volkswagen verde? Sim, mas eu pensei bem. Pensou bem coisa nenhuma. Então, quer dizer, o cara faz de conta que manda, é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, a mulher sabe disso e faz de conta que quem manda é ele. Mas observe uma coisa. O homem chega numa sala como esta e diz assim: acenda a luz. No máximo, por favor, acenda a luz, por favor. Ele deu uma ordem. Se você não cumprir, você tem aí um início de um atrito. A mulher chega num ambiente como esse e diz assim: está escuro aqui, não? Ela está pedindo para você acender a luz, mas ela não deu uma ordem. Ela insinuou. Significa que se você não cumprir, não houve problema. Não houve uma negação em relação ao pedido. Houve apenas, você fez de conta que não entendeu. Isto é próprio da mulher. Esta maneira de levar a coisa com mais docilidade. Sim, mas tem o bico. Tá tudo bem, de repente, na festa e tal, e a mulher fica com o bicão. Por quê? Não é mais fácil chegar e dizer: vamos conversar e tal, não sei o quê? Aí você está querendo muito, está querendo forçar a natureza. Se você e eu estivermos indo, por exemplo, para Sorocaba. Sim. Estamos, portanto, na Castelo Branco. E eu lhe digo: Flávio, pare naquele posto que tem um lanche muito gostoso. Você para, nós saboreamos o lanche e vamos embora. Se for uma mulher, ela vai dizer assim: naquela lanchonete tem um lanche tão gostoso, eu não vou parar. Ela vai ficar danada da vida porque eu não parei. Vai fazer bico e tudo mais. Por quê? Ela insinuou. Eu não assimilei a insinuação. Ela faz o bico. Aí estamos falando da maneira comunicacional masculina e feminina. O homem fala de uma maneira literal, às vezes até dura, mas é direta. A mulher fala de uma maneira assim floreada, quintessenciada. Você tem que ter uma percepção para isso. Só que como nós falamos diretamente, nós damos ordem. E esta ordem não sendo cumprida, revela uma indisciplina. Em cima disso nós temos atrito. A mulher não, ela insinuou. Tem uma história tá no meio de uma festa. De repente a mulher fica brava e tal, quer sair. Aconteceu alguma. Como é que é essa história? O que acontece? Festa é o lugar mais próprio para se observar a diferença comunicacional entre homem e mulher. Começa por aí. Porque ambos falam a mesma língua, já disse isso aqui. Só que são dialetos diferentes.
Sei. O homem fala num dialeto chamado hominês, que é mais direto, mais objetivo, mais seco. A mulher fala num dialeto mais suave, que é mulherês. Às vezes ela fala em mulherês e você quer entender em hominês, não dá certo. Nessa festa, por exemplo, de início, de partida, estão frente a frente, aí ela diz assim: olhe quem chegou. O que o homem faz? Olha, porque olhar em hominês é o imperativo afirmativo do verbo olhar. Volte os olhos para. E leva um cutucão. Não é para olhar assim, ele fica encucado. Mas ela não falou para olhar? Ela não falou olhe para olhar. O que acontece aí? É que, como eu disse, para o homem, em hominês, olhe é o imperativo afirmativo do verbo olhar, volte os olhos para. Mas em mulherês, não. Não é imperativo, não é afirmativo, nem verbo é. É meramente uma interjeição. Interjeição do tipo de caramba, imagine, puxa. E quando ela fala assim, imagine, não é para você imaginar, não precisa imaginar. Quando ela fala puxa, não precisa puxar não nada. Puxa nada. Nada. Quando ela fala olhe, não olhe nada. Fique paradão, assim, estático, imóvel. Você só tem que fazer uma coisa: ampliar a capacidade auditiva. Porque ela está apenas avisando que vai tecer considerações aleatórias acerca de alguém que acaba de adentrar o recinto. É isto. Então começa por aí. E aí você vai observando o que acontece na festa. E acho que você se refere a 2 instantes na festa. E você fez referência a isso na sua conversa com o Karsuki, que é quando chega o sagrado momento do xixi. O homem se levanta e vai sozinho. Ninguém vai dizer para o outro: quer ir fazer xixi comigo? Claro, até que porque não. É ruim, né? Não, fica uma coisa estranha. Não pode, pega mal. O que está acontecendo? O que houve? Vai sozinho. A mulher não precisa dizer nada. Ela só se levanta, pega a bolsinha e pronto. Ela vai e atrás dela vai o enxame. Todas vão juntas ao banheiro. Por quê? Por quê? Porque elas... O que elas vão fazer no banheiro? Às vezes nem xixi fazem. Não. Vão... retocar a maquiagem. E aproveitam para tocar em assuntos correlatos em relação às pessoas que estão na... Eu não diria isso. Tecer considerações. Você viu, minha filha? Ela está com o mesmo vestido que veio da outra festa, você viu? Ainda botou lá umas florzinhas para disfarçar, mas eu sei, eu conheço. E a outra fala assim: você viu com quem ela veio? Parece filho dela. E às vezes é filho mesmo. E a outra diz: você viu como ela está toda repuxada? Viu a pele dela? Viu? Parece a Barbie. Só que falou para ela: você tá linda, né? Tá linda. Ai, querida, como você está bonita. Agora note só. Olhe que quando ela abre os olhos, ela fecha a boca, porque não tem pele para tudo. Tá tudo repuxado, não sei. E para sair, saem todas juntas. Porque se sair uma só de aquela ali, olha... Mas eu acho que a outra história que você quer falar também da festa, que é na saída da festa. Ele está dirigindo o carro. Depois de uns 5, 6 minutos, ele percebe que ela está estranhamente calada. Você sabe que mulher calada por mais de 3 minutos é problema. É problema. E aí ele diz: aconteceu alguma coisa? Não, nada. Aconteceu. Aconteceu. Mas foi comigo? Não, senhor, não foi com o senhor. Foi com ele. Foi lá na festa? Não, não foi na festa, não foi lugar nenhum. Foi na festa. Aí ele diz: mas diga,
o que foi que aconteceu? O que foi que houve? E ela diz, eu não quero falar sobre o assunto. Significa que? Quer falar. Claro, claro. Se ele ficar calado, ela volta ao assunto. Então ela quer. Aí diz, por favor, diga o que foi que houve, o que aconteceu. Depois de algum tempo, ela usa uma frase que você nunca usou, que a Cláudia nunca usou, ninguém nunca usou, nenhuma mulher. Ela diz assim, já que o senhor está se fazendo de besta, eu vou falar. Cruza os bracinhos em frente do peito, lança um daqueles olhares fulminantes, 737, por exemplo, e diz, aquela perua lá na festa, se engraçando, se jogando para cima do senhor, e o senhor gostando. E aí ele diz, qual? E há uma razão para isso. É que homem é muito ingênuo, muito verdade, puro. isso Não é verdade? Concorda comigo? Totalmente. Muito puro, muito ingênuo. Ele não percebe essas sutilezas. Ele não notou, coitadinho. Aí ela diz assim, todas as pessoas na festa notaram, menos o senhor. Na realidade, o que ela quis dizer foi, todas as mulheres que estavam na festa notaram. E é fato. O homem... Mas houve uma perua que estava se jogando para cima dele. Talvez ele não tenha percebido, mas que houve. Houve, mas ele não percebeu essa pureza masculina. Isso aí é uma dica. É a mulher, ela acha que ela está sendo dura. Se o cara não percebeu, ele vai falar, opa, tem coisa aí. Opa, próxima vez vou ficar mais ligado. Ela é informante. Próxima vez vou ficar mais ligado. Era essa a história? Era essa a história. E tem uma outra também que você contou certa vez, e que as mulheres não concordam muito. Aquela história do cara que quer abrir um negócio e vai consultar um lugar. Mas é esta capacidade que a mulher tem de perceber coisas extrasensoriais, extravisíveis que nós não temos. Porque está demonstrado isso, Roger Sperry demonstrou isso em 1962, o nosso cérebro tem dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, interligados pelo corpo caloso. A Cláudia sabe disso muito melhor do que eu. O hemisfério esquerdo é da razão, da lógica, da coerência, das coisas tangíveis, campo privilegiado do homem, ele gosta de estar ali. O hemisfério direito é o hemisfério da emoção, da sensibilidade, da percepção extrasensorial, da intuição, que é o campo de predileção da mulher. Ela usa o hemisfério esquerdo, mas usa também o direito. Esta sensibilidade maior, até intuitiva, é que a leva a perceber coisas que nós não percebemos. Aí o cidadão resolve fazer um negócio, uma sociedade. De partida ele não diz nada para ela, porque ele não quer ouvir palpite. Exato. E é da natureza da mulher, podemos falar depois sobre isso, mas é da natureza intrínseca da mulher dar opinião, dar palpite. Ele não diz nadinha, porque não quer que ela dê palpite. Na primeira oportunidade, ela acaba descobrindo, claro, a mulher sempre descobre. Ele não disse nada, mas ela descobre. E na primeira oportunidade, ela diz assim, esse negócio que você está querendo fazer é furado. Esse camarada Ele que não você... perguntou. Ele Mas não ela perguntou. descobriu. Ela sempre descobre. E pelo jeitão, pela maneira de falar, até pela maneira de entrar na sala, ela já sabe. Esse camarada que você está trazendo aí para ser seu sócio é um pilantra, é um vigarista, está na cara. O que o homem faz? Estufa o peito e diz, imagine, eu já fiz estudo de viabilidade econômica, de aceitabilidade do mercado, de retorno da aplicação, tá redondo. E o meu amigo, jogamos muito nos campos de várzea lá da Penha, da Moca. Meu amigo, confio nele. Às vezes, Flávio, lá dentro ele acha que ela tem razão.
Mas ele não quer dar? Não, abraça apaixonado. É isso. O homem é uma anta. É uma anta. É a única criatura que sabe que vai dar uma mancada e dá. Faz o negócio, quebra a cara do jeitinho que ela falou. Leva uma invertida daquelas, perde o rumo da vida. E aí vem o pior. Não é o prejuízo financeiro, porque esse você tem até como resolver. É aquele dedinho indicador com a unhinha pintada, voltada para o seu nariz, e a célebre frase: eu não te disse, eu não avisei, eu não falei. Isto dói, mas dói profundamente. Só que não conserta, porque da próxima vez ele vai fazer a mesma coisa, tomando mais cuidado ainda para ela não saber. Não para não ter o prejuízo, para ela não saber. Mas adianta. Não adianta. Ela vai descobrir. Vai descobrir e vai falar. E por que vai falar? A mulher, ela tem um espírito diferente do espírito masculino. O homem criou hábitos solitários. Ele faz tudo sozinho. Falamos do xixi. Mas se ele tem um problema, ele fica caladão, falando com ele mesmo. Não quer conversar com ninguém. Quanto maior o problema, menos conversa ele quer ter. Se ela pergunta alguma coisa, ele responde com monossílabo. Por aí. A mulher não. Tem hábitos solidários. Quando ela tem um problema, ela quer dividir o problema. Ela quer conversar, botar para fora, discutir a relação. É possível alguma mulher guardar segredo? Sim. Ela, em alguns casos, só conta o segredo para sua melhor amiga. Que só vai contar também para sua melhor amiga. Que também vai contar para sua melhor amiga. Isso é tão certo, é tão indiscutível, que o nosso guru, Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu primeiro para quem? Para as mulheres. Para as mulheres. Ele queria que a notícia da ressurreição fosse rápida. Ele apareceu primeiro para as mulheres. Temos que fazer um intervalo? Vamos lá, vamos para o intervalinho. Já já a gente volta com o brilhante JB Oliveira, falando aqui conosco, mestre em comunicação, e conta histórias fantásticas. 11 horas e 38 minutos. E os dias de hoje? A gente tem falado muito, você conta histórias maravilhosas do passado, histórias lindas, falando muito da Bíblia, de Jesus, que você gosta muito de falar e todos nós gostamos de ouvir. Mas temos uma realidade, temos um dia a dia. O que você poderia nos dizer sobre o dia de hoje? Se você me permite, eu vou fazer um recuo antes dessa resposta, retroagir um bocadinho, porque quando você falava com o Cláudio Karsuk, você dizia da frase usada para ele em relação à vida, que ele chegou à conclusão de que nada tem importância. Quando nós vivemos um pouco mais, nós chegamos a essa conclusão, que muitas coisas pelas quais brigamos e discutimos e nos afadigamos não tem tanta importância assim. E alguém já disse que não adianta você se preocupar tanto com a vida, porque você não vai sair dela com vida. Então não se estresse. Numa palestra que eu fiz sobre vida, eu procurava algumas definições. Uma delas dizia, de Gonçalves Dias: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. Para ele, então, vida é luta. Mas um camarada pessimista dizia: a vida é um bem que me entregaram sem me consultar e eu vou devolver com a mesma displicência. Outro pior ainda dizia: a vida não passa de uma encomenda que a parteira despachou para o coveiro. Nossa, você é muito pessimista. Demais, demais. E um brasileiro, não sei o seu nome, dizia versejando: vida, que me importa a vida? Fale da vida quem quiser. Eu levo minha vida envolvida na vida de uma mulher.
E o outro completou, da vida. Viver, na realidade, é alguma coisa que devemos fazer com inteligência. Porque ela é curta. Por mais longa que seja, ela é curta. E outra coisa de que vocês falavam, o Karsuk falava, que ele não se incomoda com aquilo que dizem a respeito dele. Eu já cheguei à mesma conclusão. O que dizem, o que pensam a meu respeito, o problema de quem diz e de quem pensa. Eu sou eu, independentemente disto. E é a melhor maneira de viver. Porque senão você vai viver de acordo com aquilo que dizem ou pensam e você perde a sua autenticidade. E você falava, eu creio que foi sobre um tema que desenvolvi recentemente, o dia em que vivemos, a época em que vivemos, o momento que vivemos. E eu perguntava então, Flávio, naquele auditório, havia umas 5.000 pessoas, pedia que levantassem as mãos aqueles que tivessem nascido de 1962 para cá. Então um grande número levantou a mão. Uhum. E eu disse, eu não vou pedir para os outros que levantem a mão, porque ninguém vai querer Mal se entregar. educada, uma coisa mal educada. Ninguém vai querer se Mulheres, entregar. principalmente. Imagine. Principalmente, você sabe que mulheres de certa idade não têm idade certa. Então, se eu pedisse, ia ser um caso sério. Eu disse, 1962, 50 anos se passaram. E em 1962, a cidade de São Paulo tinha algo ao redor de 3,5 milhões de habitantes. O Estado tinha algo por volta de 12 milhões. E o Brasil, 70 milhões de habitantes. Essa era a realidade. 3 vezes mais. Eu era controlador de voo do Ministério da Aeronáutica, servindo em Congonhas. Não tínhamos ainda Guarulhos. E ali, os aviões mais comuns, aqueles que nós tínhamos que controlar por mais vezes, eram os famosos Douglas DC-3 ou C-47, que desenvolviam a estúpida, a fenomenal velocidade de 270 km por hora. Os voos iam até altitude de 3.900 metros. Acima disso, ninguém voava. Hoje, 8.000, né? 8.000, 10.000, 12.000, os voos mais longos. Nessa velocidade do avião, São Paulo-Rio, 2 horas. 2 horas. Caramba, hoje se bobear, 30 minutos. 30 minutos, exatamente. Decolou, 30 minutos já está pousando. Não dá tempo nem de você se acomodar, porque levantou, já está preparando para o pouso. Havia também o Scandia, esse muito mais veloz, 350 km por hora, o que faz o carro de a Ferrari que o Karsuk e a Cláudia pilotaram. Pois era um avião. O outro fazia 380. O que nós tínhamos também nesta época era uma cidade tranquila, gostosa, absolutamente confiável. As senhoras e senhoritas passeavam pelas ruas de São Paulo, pelo centro, usando suas joias. O MAP tinha o famoso chá do MAP. E havia outras casas de chá. E aquele quadrilátero ali da Barão de Itapetininga, 7 de Abril, Dom José de Barros, República, era a elegância máxima. As lojas com produtos muito, muito elegantes. E no campo da comunicação, era uma beleza, porque nós tínhamos televisão. Aliás, a maioria não tinha televisão, tinha televizinho. Porque nem todas as casas tinham aparelho, então quando havia alguém que tinha um aparelho de televisão, todos iam para lá e era o televizinho. Quase ninguém tinha, né? Era exceção. Quase ninguém. E os canais eram, não 4, eram 5. Porque havia os 4 tradicionais e mais o Canal da Mancha. O Canal da Mancha era aquele que você ligava, aparecia uma mancha e você ficava sem saber o que é que estava se exibindo ali. E também o que acontecia? Nós tínhamos nós tínhamos a milésima segunda utilidade do bombril, que era colocar na antena interna para melhorar a imagem do Canal da Mancha, que era uma mancha só. E a antena externa, você subia lá para acertá-la
e alguém aqui embaixo com um olho na antena, outro olho no aparelho de televisão, dizia, mais para a esquerda, aí, não, para a direita, tá bom aí. E era uma imagem terrível. O cara caía, às vezes caía lá em cima. Caía, branco e preto, e alguns colocavam um plástico colorido para simular TV em cores. Era uma porcaria, né? Era um preto e branco com um monte de coisa na frente. E uns botões para você ajustar brilho. Era Telefunken, era como é que chamava? Colorado RQ. Colorado, meu Deus do céu. E os escritórios eram muito avançados, porque os escritórios tinham telefone. Alguns tinham telefone. Eram 4 números só, 4 dígitos. E tinham máquina datilográfica. Não é qualquer um que tinha, mas os bons escritórios tinham máquina datilográfica. Aquele monstro Remington, Underwood, etc. Eu tinha uma Lettera, não sei o quê. 22. Lettera 22. Olivetti. Olivetti. Eu tive. E você tinha um equipamento fabuloso, que era a máquina de escrever, portanto você não precisava ficar garatujando, você colocava o papel ali, e se fosse mais de uma via, você colocava um carbono horroroso que sujava as suas mãos, e você ia datilografar em 3 ou 4 vias. Se errasse, ia ser um problema, porque a primeira via, para você corrigir, você passava lá uma borracha, dava um jeitinho. Mas a segunda e a terceira era uma porcaria. Era uma sujeira. Era. Mas tinha um recurso. Você podia escrever em letra maiúscula ou minúscula. Sim. Bastava acionar uma tecla. E tinha também a possibilidade de você escrever em preto ou azul e em vermelho. Em vermelho, tinha uma fita, você acionava uma tecla, subia o vermelho, ou então o azul ou preto. Era uma coisa incrível. E a máquina de calcular, que era uma facitezinha, girando para lá, girando para cá e fazendo o cálculo. Nossa, é verdade. Que coisa fabulosa. E tinha aquela caixa registradora, né? Que você também virava e saía. Tinha a manivela, claro, fazia um barulho, um estrondo tremendo. O telefone tinha uma manivela, não tinha? sabem o que é isso, não. As meninas não. Sabem porque ouviram o papai falar, o titio falar, mas não chegaram a ver. O telefone não tinha uma manivela? Sim, o telefone. Aí eu tenho que recuar um pouquinho mais, chegar à minha cidade natal, Presidente Prudente, e nós tínhamos a Companhia Telefônica Brasileira. Você ia fazer um telefonema, ia até a companhia telefônica, falava com a telefonista para onde você queria fazer a ligação, e ela examinava e dizia quanto tempo ia demorar. Nunca menos de 2 horas. 2 horas, 3 horas. Aí você ia correr o seu trecho e voltava lá para a ligação. O telefone que algumas poucas empresas tinham era de 2 peças. Era o telefone de magnetos. Ele girava a manivelinha, havia 2 campainhas, então um bimbalho batia entre uma e outra para fazer o ruído da campainha. E você pegava na mão esquerda o fone e aqui ficava em frente ao bocal. Eram 2 peças. Muito mais tarde é que surgiu o telefone em que você tinha uma peça só, compacto. E aí você discava. E para discar, haja dedo, né? Começava lá e via até aqui embaixo, soltava, voltava, soltava. Fora cara com dedo grande. O Silvio Luiz, por exemplo, tinha que usar uma caneta, porque o dedo do Silvio Luiz parece uma cenoura. Então não dava para discar. Não dava, não cabia. Uma outra coisa daquela época é que para cada finalidade você tinha um aparelho. Então, para telefonar era o telefone. Se você fosse gravar, você tinha um gravador, um monstro desse tamanho, com aquelas fitas que sempre davam problema. Se você fosse filmar, a filmadora era também uma máquina que você tinha que ter bons ombros para suportá-la, porque você a colocava aqui sobre o ombro e ia filmar. Para você fotografar, também um aparelho à parte, que era uma máquina fotográfica. Kodak, Agfa, aquela máquina difícil de trabalhar, e além disso, o filme. Era aquele rolinho de filme.
Você comprava o filme, o rolinho de filme, para colocar dentro da máquina e acertar direitinho. Tinha xereta. Você já Máquina está falando xereta. de um avanço. Está falando de um avanço tecnológico. Eu estou falando um pouquinho antes disso. Antes Tinha da que fazer um xereta. curso para poder colocar aquele bendito rolo de filme. Depois se tirava o rolo de filme e levava a um estúdio para poder fazer, para que o estúdio pudesse processar esse filme que você, a fotografia que você havia tirado. No interior havia as casas que tinham lá as fotografias dos antepassados. As fotografias eram em branco e preto, mas de vez em quando passava lá pelo interior um camarada que levava aquelas fotografias para colorir e trazia depois as fotografias coloridas que botavam lá na parede, aquela coisa horrorosa, umas cores pavorosas. Isto naquela época. Hoje você tem um aparelhozinho em que você fala, fotografa, filma, baixa a internet, manda mensagem e tudo mais em um aparelho só. O que é deplorável nisso, meu querido amigo, é que nós avançamos muito na tecnologia. A ciência deu saltos gigantescos, mas nós regredimos no relacionamento humano. Piorou muito, né? Piorou muito, nós não temos aquele afeto que havia naquele tempo. E uma das razões para isto, no meu tempo de garoto, que não é tão distante assim como alguns estão pensando, no meu tempo de garoto, nós brincávamos de futebol, de pique, de pega-pega, de queimada, de bola de gude, de peão, e brincávamos uns com os outros. De vez em quando a coisa esquentava, partia-se lá para um tapa ou outro e ficava nisto. Mas nós tínhamos contato com os outros garotos, com as outras crianças, contato humano. Hoje, o brinquedo que as crianças têm é com uma máquina, é com um equipamento, é com um computador. Não tem o contato de pessoa com pessoa. Está brincando ali, mas com uma coisa fria e geralmente violenta. Isso talvez explique a explosão de violência, os crimes estúpidos a que nós temos assistido em nossos dias. Ou seja, a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, o relacionamento humano regrediu, o calor humano diminuiu, o relacionamento entre as pessoas desapareceu. Algumas pessoas que lá atrás eram amigas, queridas, às vezes desaparecem efetivamente, mas às vezes elas reaparecem. Boa tarde, dona Jurema Cortês de Lucena. A senhora me parece que está muito emocionada de ouvir o nosso JB Oliveira. Boa tarde, Mário, dona bom Jurema. dia. Eu sou assídua ouvinte da Jovem Pan. A emoção realmente é muito grande. Diga ao Jota que eu sou do tempo do JB Promoções e Vendas numa festa do milho em Itapetininga. Dali para cá, nossa amizade foi muito grande. E como segurar essa emoção hoje, que eu moro no Guarujá e ouço esse moço falando de novo perto de mim, do tempo de Tereza. Tudo isso que ele está explicando aí para vocês é coisa que ele conheceu ao lado de Tereza, que eu sou responsável por esse casamento. Olha só. Morro de saudade, a emoção foi maior ainda quando consegui falar com este filho dele que eu carreguei no colo. O Ricardo. Então eu morro de saudade dele, diga a ele que eu penso muito nele, no tempo de Guilmar, e que eu fiquei muito emocionada mesmo quando eu ouvi essa voz grossa, bonita, desse homem competente, palestrante de primeira, um religioso de primeira. Amo você, Jota. Obrigado, querida. E faltou o jeito que você falava, de paixão. Amo de paixão. Ela disse que ajudou muito Olha, no casamento. É o Carlos Verde de Itapê. Eu vou contar aqui no ar alguma coisa sobre o meu caso com Tereza, que você participou. O que é? Conte pra gente. Bom, então vamos lá.
eu tinha realmente, Jurema, querida, foi um prazer ouvi-la falar com Nossa, você. maior o meu, Jota. Um grande beijo. Eu vou responder no ar, tá bom? Tudo bem, meu amor. Eu amo você. Dá um beijo na Tereza, viu? Obrigado. Que Deus continue protegendo muito você. E na Obrigado. primeira oportunidade, vamos ver se a gente se encontra. Será um prazer. Porque a última vez que eu vi você, Tereza, e seu filho, que ainda tinha uns 10, 12 anos, foi exatamente quando a gente morava em São Paulo, ali nos Jardins, Isso. na porta daquela churrascaria, o Rodeio. Muito bom. Só que agora eu estou vendo o mar, meu amor, até por questões de saúde, mas eu quero muito entrar em contato com vocês de novo. A emoção de ouvir você, Jota, foi muito grande, querido. Obrigado. Eu Beijo no seu coração. vou passar o telefone com a sua autorização para o JB e vocês mantêm contato, tá bom, Jurema? Muito obrigada, meu amor. Um Muito obrigada, abração. Flávia, por Obrigado. essa oportunidade. Obrigado. Pois não, Bem, Jurema lembrou a época em que eu tinha uma empresa chamada JP Promoções e Empreendimentos. E nós desenvolvíamos feiras industriais no interior. E fomos, meu sócio e eu, à CEAGESP para convidar a empresa para participar de uma feira que nós íamos realizar. E chegando lá, fizemos a visita ao presidente, o presidente aceitou o nosso convite. Quando íamos sair, o meu sócio de então, Joaquim Ribeiro, disse: eu quero passar aqui para cumprimentar uma amiga. E fomos, e ele foi cumprimentar a sua amiga Raquel. E junto com a Raquel estava uma moça bonita, alta, de olhos grandes. E começamos, enquanto ele conversava com Raquel, eu estou conversando com essa moça. Conversamos um bocado de tempo, mas eu não pedi o nome dela, nem dei o meu nome. Passaram-se 6 meses, eu estava promovendo um outro evento, que era exatamente esse em Itapetininga. Resolvi ir convidar o presidente para participar com a CEAGESP. Fui, conversei com ele. Quando voltava, já estava para sair, para ir embora, eu pensei, aquela moça bonita podia aparecer. Aí eu olho no alto da escada, aparece quem? ela. A moça bonita, sobraçando assim umas pastas, olhou para mim, cumprimentou e disse: como vai o senhor? Naquela época ela me chamava de senhor. Agora, não, ela chama ainda. Mas aí já o senhor andou a fazer alguma coisa. Exatamente. Naquela época ela me chamava de senhor com afeto, agora ela chama de senhor quando é bronca. Ela olhou e disse: como vai o senhor? Eu pensei, cá comigo, né? Ela poderia ficar caidinha por mim. Me esqueci de que ela era filha de portugueses. E português recebe a mensagem literalmente. Sei. Sabe o que aconteceu? Não. Ela caiu a meus pés. Isso. Ela caiu na escada. Rolou a escada abaixo, caiu a meus pés. É que o cérebro pensou: queres que ela fique caidinha por ti? É pra já. Caiu a meus pés. Que é isso? E aí, literalmente. Ó, você vai ser inimigo público das mulheres, dos portugueses. Certamente. Mas é a verdade, contra a verdade do argumento. E aí, eu não sei se ela desmaiou de verdade ou se simulou. Eu fiquei tão atrapalhado. O homem se atrapalha com qualquer coisa. Uma situação dessa você não sabe o que fazer. Fiquei tão atrapalhado que me despedi do pessoal e saí. Não foi socorrer a moça? Eu nem sabia como socorrer uma moça. Não sabia. Aí chegaram as outras moças, inclusive a Jurema, e a socorreram, levantaram e tal. E eu saí, mas saí daquele jeito. Aí eu procurei saber quem era essa moça. Fiquei sabendo que era Terezinha, da engenharia. Aí eu liguei para lá alguns dias depois, para falar com a Terezinha da engenharia. Ela atendeu. Eu disse: eu sou JB Oliveira, da Escada. Eu disse: como está o senhor? O senhor está bem? Como tem passado? Eu pensei: pisei na bola, seu besta, sua anta. E falei: muito obrigado, desliguei. Chateado. Daí a pouco, a secretária me passa uma ligação e diz: quem quer falar com o senhor é a Terezinha da Escada. Opa! Aí ela disse: olha, o senhor me desculpe, eu trabalho na área de engenharia e nós temos muitas solicitações. Eu pensei que o senhor fosse alguém aqui da CEAGESP e tivesse solicitado uma escada. Depois é que eu me lembrei que era o senhor pela voz, eu reconheci. Mas eu não tinha o seu telefone.
Aí eu fui procurar com o Vicente de Eventos e ele me deu o seu telefone e eu estou ligando para o senhor. O que você concluiu? Que ela estava caída. Aí começamos a conversar, marcar encontro, começamos a namorar e já se vão 42 anos. Isso é uma praga, viu? Quando elas querem, elas vão descobrir onde quiser. Nossa Senhora, descobrem isso. Olha, a sorte do Bin Laden é que não tinha nenhuma mulher americana apaixonada por ele. Senão descobriria rapidíssimo onde ele estava. Elas descobrem tudo. Meu caro JB Oliveira, eu vou tomar uma ousadia que eu já fiz, mas só quero a sua confirmação. Eu tenho anunciado aí, dia 10 de novembro, a nossa festa de 22 anos do Jovem Pan no Mundo da Bola. E a todo momento eu estou dizendo, com a presença de JB Oliveira e tal. O que o ouvinte não sabe é que eu não lhe consultei. Ah, sim. Um pequeno detalhe. Amigo é para essas coisas. Só isso. Podemos contar com esse brilho da sua presença no próximo dia 10 de novembro. Vai ser no sábado de manhã, vai ser no horário de Jovem Pan no Mundo da Bola. Podemos contar com o seu brilho mais uma vez na festa, meu caro JB? O brilho é por sua conta. A minha presença, sim. Estaremos Vai ser lá muito com bom. muita alegria. Eu fiquei muito satisfeito de participar daquele evento ano passado. Foi uma alegria muito grande. E foi uma coisa assim. Quem estava lá vai lembrar? Banda, eu não lembro quem estava cantando. Provavelmente o Luiz Ayrão, não lembro. Mas imagina, todo mundo cantando e tal. Aí entra o JB, tipo, pô, 200 e tralalá pessoas, um ânimo, aquela gritaria e tal. Aí o JB entrou, 10 segundos depois, todo o Café Pão estava em silêncio. Fantástico, é uma coisa assim, né? Carisma, é uma coisa realmente espetacular. E eu lembro que você cantou junto, né? Você falou, Ah, sim, é claro. Tava todo mundo cantando. A festa era de música. Chega alguém para falar. Não, eu teria que começar assim. When I fall in love. A gente canta? Não, não é minha praia. Isso é palha, não praia. É quebra de. Como é quebra de estágio? Paradigma. Né? Quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Bom, vamos tê-lo então com muita alegria no próximo dia 10 de novembro. Vai ser uma festa beneficente, grandiosa como sempre. E é ótimo recebê-lo aqui. Aliás, hoje um programa. Puxa vida, eu não tenho nada com isso. Mas Cláudio Karsug e JB Oliveira é filé mignon. Não é à toa, estou recebendo ligações no meu celular aqui, das pessoas cumprimentando, agradecendo, porque são lições de vida. Vocês, mais do que cada um no seu estilo, cada um da sua maneira, provocando risos, mas dizendo verdades, ou o Karsug com aquela seriedade dele, mas são lições de vida que a gente aprende. Obrigado, querido JB, e vamos continuar durante muitos anos com esse nosso quadro. Vamos, e eu quero que você, por gentileza, divulgue aí o meu site. Por favor. www.jboliveira.com.br. Repetindo, www.jboliveira.com.br. Uma outra coisa, se você me permite. Estamos chegando ao final do ano. Muitas empresas, nessa ocasião, costumam fazer festas de confraternização, Isso. de congraçamento. E sempre procuram alguém que faça uma palestra que, ao mesmo tempo, traga descontração e orientação, motivação, lição de vida. Nós já temos 2 solicitações, uma para um sindicato e outra para uma associação de funcionários, mas ainda temos espaço na agenda. Então, se algum ouvinte em sua empresa tiver esse propósito, pode nos consultar por esse site, www.jboliveira.com.br. Poderemos fazer uma palestra motivacional, mas leve, de tal maneira que as pessoas riam e também reflitam. Obrigado, JB. Obrigado. Até sábado. Muito Até. obrigado. 12:12 em São Paulo.